Queridos irmãos, neste mês de julho, nesta campanha que tem envolvido, tem despertado, não só a nossa igreja, mas através desta campanha que nasceu no coração de Deus, e Deus colocou no nosso coração, esta campanha também tem motivado e tem envolvido outras igrejas, não só aqui no Paraná, nos outros estados e também em outros países. E nesta noite, de forma muito especial, nós queremos convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo na carta aos Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo 3, do verso 14 em diante. Recado do Senhor para mim e para a sua vida nesta noite, de forma muito especial através desta palavra de Deus. Efésios capítulo 3, do verso 14 em diante, diz assim: por esta causa, disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, e todos digam. Esta é uma oração que nos inspira, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Paulo estava no ano de aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo, e nesta oração ele nos convida a experimentarmos e conhecermos a dimensão que Deus opera, e isso só é possível através da oração. Só é possível conhecermos, vivenciarmos as coisas grandes que Deus tem para nós, somente quando nós estamos na intimidade, a sós, falando com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizendo no Salmo 25, que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que têm intimidade com Deus. Isso é muito fácil de compreender, quando nós temos intimidade com alguém, quando nós confiamos em alguém, isso nos dá a tranquilidade de que vamos conhecer e vamos compartilhar algumas coisas da nossa intimidade. E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Se você quer conhecer as coisas grandes, segredos que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida, nós precisamos entrar confiantemente diante da presença de Deus, para falar com Deus e ouvir a Deus. E desta forma Paulo nos inspira nesta noite, porque Paulo está aqui agora numa prisão, mas demonstra com a sua vida um coração cheio de compaixão. Paulo estava preso atrás de algumas grades, mas isto não impedia de estar intercedendo, de estar em intercessão pelo seu povo, pela igreja de Éfeso, como esta carta nesse texto é destinada especificamente a todos nós nesta noite também. Queridos irmãos, a prisão de Paulo poderia estar impedindo de sair para visitar os irmãos, de pregar, mas não impedia ele de orar.
A oração de Paulo, nesta oração intercessória, nos leva a compreender a dimensão que Deus opera. Então, queridos, quando nós olhamos para o versículo 14, abram lá, nós vamos acompanhar versículo por versículo nesta noite. Por esta razão, por que razão muitas das vezes precisamos estar em oração? Diga para o teu irmão, por muitas razões, por várias razões, por diversas razões, por todas as razões de nossas vidas, razões que devemos render graças ao Senhor, motivações e necessidades, mas Paulo nos ensina, ainda que alguns impedimentos, físicos, espirituais ou emocionais, que sejam grades, que possam impedir o seu agir, o seu andar, não conseguirá impedir as ações e as consequências e os frutos e as respostas das nossas orações. Por esta razão, Paulo está ali, se colocando à disposição na brecha em intercessão pela igreja. E o texto continua no versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os judeus têm o costume religioso de orar somente em pé. Mas Paulo agora nos ensina uma lição muito preciosa. Enquanto os judeus se apresentavam de pé em oração, ele estava de joelhos no chão, intercedendo pelo seu povo. E é assim que nós precisamos estar muitas das vezes diante de Deus, demonstrando humildade, demonstrando quebrantamento, demonstrando referência. Paulo se coloca de joelhos em sinal de temor ao Senhor. E a palavra do Senhor continua neste versículo: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. Jesus nos ensina a orar dizendo que todas as vezes que nós vamos orar, nós devemos pedir a Deus em seu nome. Somente podemos dirigir as nossas orações ao Pai. Não há outro intercessor entre o homem e Deus, Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, o único mediador. Então, queridos, por que causa nesta noite você entrou aqui precisando orar? Por esta causa que você trouxe no seu coração, na sua mente, a sua necessidade, quem sabe a sua gratidão. É hora de nos colocarmos de joelhos no chão. Certa feita alguém disse que um homem de joelhos pode muito mais do que um exército inteiro. Se crê nisso, diga amém. Se quisermos ter uma corrida vitoriosa, precisamos iniciar esta corrida de joelhos no chão, pedindo ao Pai. O versículo 15 desse texto, que é a oração intercessória de Paulo, diz: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo faz uma intercessão aqui por toda a família, por toda a igreja. E é assim que nós estamos, mais uma vez, nesta campanha de oração, de joelhos no chão, tomando, lembrando de cada rostinho, de cada nome dos irmãos
e de toda a vossa família. Nós, líderes e pastores, muitas das vezes somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz à memória a estar intercedendo por um irmão que está doente, por um irmão que está vacilante na fé, por um irmão que está distante da comunhão do Senhor. E assim, nós nos apresentamos de joelhos no chão por esta causa, pedindo ao Pai, apresentando toda a vossa família. Eu sempre, às sextas-feiras, e os irmãos da igreja vão se atentar para esse detalhe. É o dia que eu me apresento diante de Deus para fazer a contagem do rebanho do Senhor, que Ele me convocou, que Ele me convidou, que Ele me chamou para ajudá-lo a cuidar. São vocês, ovelhas do Senhor, que estão neste aprisco. E ali eu pego esta lista que vai de A até YZ, e vou lembrando, irmã Edinalva, do Wesley, do Everson, que está lá em Bauru, vou lembrando da Kailane, e ela sabe disso, vou lembrando aqui do Pedro, vou lembrando aqui da irmã Maria, vou lembrando aqui da Andréia, vou lembrando aqui de várias pessoas, nome por nome, onde diante de Deus eu tenho a responsabilidade de apresentar a vida dos irmãos, dizendo, a Kailane está lá, o Pedro está aqui, o Marcelo está convalescente, a Beatriz já não está mais nesse aprisco, mas está lá em Araçatuba, no corpo de Cristo, juntamente com o Fernandinho. E assim eu vou lembrando de cada irmão, a Rafaela, com o seu filhinho, o Jonas, aonde está a Stephanie, que chegou esta madrugada de Curitiba, com mais um prêmio lindo para as alunas da Escola Municipal de Dança. Eu amei, e eu curto tudo, vocês sabem o que eu estou falando, não é por ouvir dizer, é porque eu vejo com muito carinho e fico cuidando, no bom sentido. E assim me apresento de joelhos no chão, por esta causa, pela vida de vocês, diante do Pai, pelo qual toda a família, eu lhe apresento. Queridos irmãos, o versículo 16 vai dizendo, para que, segunda as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A intercessão de Paulo para a igreja de Éfeso é uma oração que deve nos inspirar e que norteia a minha vida de intercessão por esta igreja, por estes irmãos, por cada um de vocês. Para que o Senhor, segundo as suas riquezas, supram as vossas necessidades. Nós muitas das vezes não conseguimos, porque somos limitados, somos finitos, somos falhos, temos fraquezas, também temos dificuldades e desafios, nem sempre conseguimos atender toda a demanda do rebanho do Senhor. Mas Paulo sabia que se ele intercedesse ao Pai das luzes, o Senhor, que é o dono do ouro e da prata e de toda a sorte de bênçãos celestiais, Ele pode suprir todas as vossas necessidades, amém? E assim que eu lembro dos irmãos, Senhor, para que segundo as suas riquezas, venhas fortalecer os amados irmãos, irmãos que vivem desafios no casamento, irmãos que vivem desafios no relacionamento com os seus irmãos, com os seus filhos, irmãos que vivem desafios e dificuldades financeiras, irmãos que vivem com guerras interiores, ansiosos, depressivos,
irmãos que têm dificuldades, irmãos até mesmo que estão vacilantes, distante da nossa comunhão, muitos que nem respeitam mais o pastor, não tem problema. A minha obrigação é apresentar vocês diante de oração e dizer: Senhor, eu não sei o que passa no coração deste irmão, mas o Senhor, segundo as suas riquezas, venha fortalecê-los, venha abençoá-los, venha capacitá-los, venha prosperá-los. Por que, irmãos? Porque essa é a tarefa de um pastor segundo o coração de Deus. Jesus, quando foi crucificado do alto do Gólgota, os dois ladrões observando ele, toda aquela multidão, não entenderam quando do lado Gólgota ele também disse uma frase: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Por que estou dizendo isso? Porque muitas das vezes alguns líderes e algumas pessoas perguntam: eu não acredito, pastor, a pessoa não respeita, não tem comunhão, não ajuda, é aquela ovelhinha rebelde, mal-humorada, e a gente percebe isso. Não tem problema, não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. E aqui estamos, não só eu, mas toda a liderança desta igreja, todos os irmãos que principalmente nesta campanha do Júlio Orando, como antes de começar esse culto, algumas irmãs estavam de joelhos no chão, orando, intercedendo por este culto, no jardim de oração, por minha vida, por este culto, por cada um de nós, que o Senhor já estava trazendo e aqui trouxe. Diga amém. Para que, segundo as riquezas da sua glória, fortaleça. Versículo 16. Fortaleça cada um de nós, com poder, mediante é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que distribui dons, é o Espírito Santo que nos dirige, é o Espírito Santo que intercede por nós, é no poder do Espírito Santo, que orando a Deus, eu peço: Senhor, venha fortalecer a cada um dos seus, interiormente, para que a fé deles não vacilem diante das provações. Olha que exemplo de Paulo, a provação dele diante daquela prisão, condenado, açoitado, humilhado, não orou pedindo para ele naquele momento, mas orou intercedendo pela igreja, porque ele sabia muito bem que mais bem-aventurado é aquele que dá, e a gente só dá o que tem. E Paulo tinha muita compaixão pela igreja, pelas igrejas que ele tinha plantado, pelas igrejas que muitas das vezes não sabiam enfrentar o desafio do dia a dia, estavam se esfriando na fé. Paulo, amados irmãos, no versículo 16, vos conceda que sejam fortalecidos, corroborados com o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo, amados irmãos, pede que o Espírito Santo de Deus venha nos encher. A igreja do Senhor é identificada pelo selo do Espírito Santo, marcados pelo selo do Espírito Santo, quando confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Fomos separados pelo Espírito Santo. Mas uma coisa é ser selado, separado, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E a oração de Paulo é que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que diante das provações, das tentações, das seduções, das aflições, sejam revigorados, fortalecidos pelo teu poder, segundo a sua riqueza. Aleluia! E essa tem sido a nossa oração, para que possamos vivenciar esta verdade, que o Evangelho diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Diga amém. E esta igreja, diga para o teu irmão,
somos eu e você. Versículo 17, o que diz a palavra do Senhor: e que Cristo habite pela fé em vosso coração. Uma vez Cristo em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se somos selados pelo Espírito Santo, somos igreja do Senhor, se verdadeiramente Cristo habita em nós, pela fé, estando vós enraizados, arraigados e alicerçados em amor. Olha o que a palavra do Senhor vai dizendo aqui: fundamentados no amor, porque o amor lança fora todo medo, o amor encobre multidão de pecados, o amor é o vínculo da perfeição, o amor é a identidade do cristão. Versículo 18: assim, Cristo habitando em nós, arraigados pelo amor, fundamentados no amor de Jesus, a fim de poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Somente desta forma nós vamos começar a compreender a dimensão que Deus opera. Se tivermos alicerçado no amor de Deus, nós vamos começar a compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor e do poder de Deus. E se a gente não conseguir escrever isso, é muito fácil a gente lembrar deste amor e deste poder, da dimensão que Deus opera, olhando para a cruz. Porque quando nós começamos a compreender este amor de Deus, o poder da manifestação do Espírito Santo de Deus em favor dos seus santos, da sua família, de todos nós da igreja, olhamos para a cruz, que aponta o comprimento que vai desde o mais vil pecador, que muitas das vezes está perdido no abismo do pecado, até o céu. Na largura, na haste horizontal da cruz, que revela o amor, que abraça a todos, a todas as nações, negros e brancos, pobres e ricos. Aleluia! E desta forma, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender, no meu consentimento, é que isso revela a maior expressão do amor de Deus através de um abraço. Quando nós cumprimentamos alguém, Pedro, a gente até aperta a mão, damos um beijinho no rosto por educação, acenamos, mas nós só abraçamos a quem nós confiamos. E um abraço tem um poder de revigorar as forças. Um abraço tem o poder de nos consolar. Um abraço tem o poder de nos trazer perto e dizer: conta comigo. Eu não sei se vocês sabem, mas na psicologia existe até um estudo sobre abraçoterapia. Quantos sabiam disso? O poder de um abraço, na minha concepção, é o gesto que tipifica de uma maneira mais simples, mais profunda e perfeitamente a maneira simples de entender e compreender o amor de Deus, que abraça a todos, sem distinção, um amor incondicional. Aleluia! Que coisa linda de Deus! E se tem uma igreja que gosta de beijar e abraçar, esta igreja, para a glória de Deus.
E vocês sabem disso. É por isso que a gente tem que andar cheirosinho, para a hora que for abraçar o irmão, não só expressar o bom perfume de Cristo, mas também um cheiro bom. Sim ou não, irmãos? Eu acho que é por isso que eu ganho muito perfume. Porque eu abraço muita gente, mas todo aniversário, dia do pastor, sei lá, dia do vovô, dia sei lá do que, os irmãos vão ter um perfume. Eu não sei se é que falta cheiro ou porque os irmãos ou as irmãs acham, pastor, quero que você continue cheiroso assim. Eu ganhei um perfume do Pedro, aliás, eu quero fazer uma menção, não só de gratidão, Pedro Chimentão, porque é difícil a gente dar perfume para alguém, certo ou não? Aliás, eu quero dar um conselho, se você for dar um perfume para mim, dá como é que chama, um vale, um voucher, eu vou comprar do meu gosto, porque geralmente você compra, eu vou lá e troco. Quantos sabiam disso? Já sabe disso, né? Mas Pedro, eu não esperava que você fosse tão delicado desta maneira. E o Pedro me trouxe um perfume, e é verdade que eu estou falando isso para ele, inclusive eu estou usando hoje, Pedro. E ele esteve lá nos Estados Unidos, ficou surpreso com tantas igrejas batistas que ele via em todos os lugares, porque os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra e por missionários batistas, e da Inglaterra e dos Estados Unidos evangelizaram o mundo, inclusive os brasileiros. E o Pedro me traz um perfume. Eu falei, Pedro, eu não acredito, você acertou na música. Não só eu uso, mas o Mateuzinho de vez em quando vai buscar umas borrifadas. Já está acabando, Pedro. Se você quiser me presentear, eu vou ficar muito feliz. Queridos irmãos, versículo de número 19. A fim desta forma, quando nós compreendemos a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus, vamos entender e sermos cheios da plenitude, ou seja, da vontade completa do Senhor, para a nossa vida no plano físico, no plano emocional e no plano espiritual. E o versículo de número 20, o apóstolo Paulo, então, destaca um versículo que todos nós muito conhecemos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele, no versículo 21, seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Quando nós vamos entendendo o final desta oração intercessória de Paulo, nós vamos começar a entender a forma como Deus opera na sua plenitude. E como é que Deus opera? Fazendo, diga para o teu irmão, infinitamente mais do que você pede ou pensa. Talvez você já se esqueceu de muitas orações, mas Deus não esquece. Em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que Deus recolhe as nossas orações em aljavas de ouro, aleluia. Está guardadinho lá, e quando menos você esperar, você vai poder dizer, ainda me lembro desta oração que eu fiz há tantos anos atrás, mas o Senhor não esqueceu de mim. Porque Deus pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus nos surpreende em todo o tempo, amados irmãos. Ana era estéril, pediu para que Deus pudesse gerar um filho. Deus não só gerou um filho, mas a palavra do Senhor diz que passado o tempo ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Salomão, ao assumir o reinado de Israel, pediu, Senhor, eu sou um jovem, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e saúde para cuidar do teu povo.
E Deus fez infinitamente mais do que ele pediu. Diz: não só te darei sabedoria, saúde, mas darei toda a riqueza do mundo, por conta da sinceridade e dos pedidos seus de oração. Aleluia. Queridos irmãos, Deus pode. Eu gosto de uma frase que diz que Deus não só dá o pão nosso de cada dia, mas dá também a faca e a manteiga. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Quantos creem nisso? Diga amém. O infinitamente mais de Deus pode nos alcançar, surpreender nesta noite. Quantos creem? Digam amém. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 12, a Bíblia diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu, para te dar chuvas abundantemente de bênçãos. Diga amém. O Senhor nesta noite abrirá os céus para derramar sobre nós, em resposta à oração de um justo, porque a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em sua eficácia. Paulo estava de joelhos no chão, naquela prisão, intercedendo pela igreja. E sabe por que muitas das vezes estamos em pé? É porque alguém tem pago preço e tem intercedido, ou já intercedeu pela sua vida há tanto tempo. Diga glória a Deus. Não nos esqueçamos disso, irmãos. O segredo é orar e ter fé, a fim de que diante do Senhor possamos compreender o seu poder. Talvez os médicos já tenham desenganado, já tenha dado um diagnóstico muito difícil, mas o ponto final é de Deus. O infinitamente mais de Deus pode te curar. O infinitamente mais de Deus pode te perdoar. O infinitamente mais de Deus pode te salvar. É o infinitamente mais de Deus que pode te prosperar. É o infinitamente mais de Deus que pode colocar você de pé novamente. É o infinitamente mais do que você pediu ou pensa e espera de Deus. É o que Ele pode fazer por você. Porque a palavra do Senhor diz que Ele traz à existência o que não existe. Diga amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, que opera através de nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Queridos, Deus pode muito mais do que você pensa. Deus faz muito mais do que você imagina. Porque Ele é o Senhor, em suas mãos está todo o domínio e o poder sobre todas as coisas. Foi Ele que parou o sol, quando o teu servo orou. E confirmado pela NASA, quantos sabiam disso? Ele que muda as estações. Ele que muda os seus e os meus planos, para que os seus planos, que são melhores que os meus, opere em nós, através de nós. Porque os seus planos são maiores e melhores que os meus e os seus.
Louvado seja o nome do Senhor, porque a dimensão que Deus opera, nós só vamos compreender pelos olhos espirituais, pela fé. E é por isso que Paulo se apresenta diante de Deus em oração, atrás das grades daquela prisão, de joelhos no chão, para orar pela igreja. É assim que nós temos feito, para que você, para que nós, para que toda a igreja, para que a nossa cidade, para que a nossa nação experimente o poder de Deus, a grandeza das riquezas do Senhor, venha suprir todas as nossas necessidades, a fim de que você, surpreso, boquiaberto, com o mover de Deus, com o milagre de Deus na sua vida, possa compreender qual seja o comprimento, a largura do amor de Deus, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém. Para terminarmos, irmãos, eu quero que todos nós leiamos este versículo, para que você entenda de uma vez por todas a dimensão que Deus opera, vai além daquilo que pedimos ou pensamos. O que basta nós fazermos é crer, porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Quantos creem? Digam amém. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil e impossível para ti. Aleluia! Se você crê, se levante pela fé, agarrado, alicerçado neste poder de Deus, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que cabe a mim é orar, confiar e crer. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, estamos na tua presença. Há muitas pessoas que nesta noite entraram aqui desesperançadas, vivendo circunstâncias e dificuldades inimagináveis, problemas difíceis, que somente um milagre pode mudar a história nesse casamento. Somente um milagre pode mudar a história financeira desta família, desta empresa. Somente um milagre, Senhor, pode mexer as águas. Somente um milagre, Senhor, pode abrir um mar vermelho. Somente um milagre, Senhor, pode suprir a fome de milhares de pessoas com apenas poucos pães e peixes. Somente um milagre pode fazer prosperar e abundar, Senhor, o azeite da botija e a farinha que está no celeiro de muitos aqui, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, na tua presença, orando ao Deus que tudo sabes e tudo podes, o Deus que tem em suas mãos todo o domínio e o poder, o Deus, o único Deus soberano sobre todos os céus e a terra, o único Deus capaz de operar milagres e responder às nossas orações e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantos creem, digam amém. Diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. Aleluia. Deus pode. Diga para o teu irmão: Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantos creem? Digam amém.